Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Auriverde, é hora de conversar com o Dr. Marcelo Antunes. Dr. Marcelo Antunes é médico lá do NAIC e está conosco aqui na número 1 do Brasil, NAIC, que é o Instituto do Câncer aqui em Bauru, e ele vai trazer a informação, né? Hoje o nosso tema é obesidade. Alô, doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, Léo, obrigado pela presença aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar essas quartas à tarde, as informações, o que tem de realmente de evidência para trazer para a nossa população, para o nosso ouvinte. Muito bem. Ô, doutor, eu já começo perguntando para o senhor sobre esse tema. Como está o nível de obesidade no Brasil hoje, doutor Marcelo? Olha, Léo, a obesidade no Brasil ela tem apresentado um aumento preocupante nos últimos anos, né? Atualmente, cerca de 60% dos brasileiros, olha esse dado, Léo, 60% dos brasileiros estão acima do peso e aproximadamente 25% da população brasileira é considerada obesa hoje, o que corresponde a mais de 41 milhões de pessoas. E o que é interessante, a situação entre as crianças é alarmante. Estima-se que até 2035, que está aí, 11 anos, metade das crianças estarão com sobrepeso, que é um aumento significativo comparado com os números atuais hoje, onde cerca de 1 a cada 3 crianças já enfrenta esse problema que traz sérios impactos à saúde pública. Então, o que a gente percebe? Os hábitos. Se hoje 1/3 das crianças já estão acima do seu peso, a gente vai evoluir para daqui 11 anos, metade de nossas crianças estarem acima do peso. Isso é o hábito, isso é só o videogame, isso é a comida processada. Então, tudo isso, Léo, é importante a gente discutir sobre a obesidade. E quais são os principais fatores genéticos e ambientais que contribuem para o desenvolvimento da obesidade, doutor Marcelo? Olha, quando conversamos com especialistas, como endocrinologistas, colegas que nós temos, o que a gente percebe da obesidade? A gente chama assim uma condição multifatorial. O que quer dizer isso, Marcelo? É o resultado da interação entre vários fatores genéticos e ambientais. O que quer dizer? Geneticamente, certos indivíduos podem possuir algumas variações no seu próprio metabolismo. Sabe aquele menino magrinho que você olha, ele come tudo e não engorda, e o outro come um pouco, já engorda mais. Esse metabolismo alterado, que é o armazenamento de gordura e regulação do apetite, esses genes eles podem influenciar de uma maneira assim importante no processamento dos alimentos, armazenamento de energias, tornando algumas pessoas mais propensas ao ganho de peso, que é o que a gente fala, o metabolismo mais lento. Essa é uma questão, um componente genético individual de cada um. Outra, o estilo de vida moderno nosso desempenha um papel assim importante para os indivíduos, dietas ricas em calorias, pobres em nutrientes, consumo elevado de alimentos processados, açucarados, falta de atividade física, tudo isso são fatores críticos. Além de como o estresse, a privação do sono, o ambiente familiar e social também contribuem para a obesidade. O ambiente social, sim, o ambiente social, a cervejinha no final do dia. Porque não só é a cerveja, mas é a cerveja, é a pururuca, é o doce junto. Então, o ambiente urbano com menos espaço para atividades físicas e maior disponibilidade de alimentos pouco saudáveis, agrava ainda mais a situação. Então você imagina aquele pessoa que mora no campo, tem que andar de bicicleta 5 km para ir na escola dele e ele não tem um churros em cada esquina. Só por aí já fala a transformação da ruralização para a pessoa hoje urbana, né? Então isso é importante. Ô doutor, como a obesidade impacta o risco de desenvolver outras condições de saúde, como a diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer, doutor? Voltando, a obesidade é uma questão mundial, não é só no Brasil. É um problema sério nos Estados Unidos. Hoje em dia, nos Estados Unidos existem hospitais especializados para obeso, porque você precisa de material cirúrgico, desde uma balança, um material para ferir pressão, macas, uma série de questões, banheiros, tudo muda. Então, a obesidade, ela leva a uma série de doenças e uma das mais importantes é a diabetes tipo 2, o excesso de gordura corporal, especialmente a que a gente chama aquela gordura ruim, a visceral, que fica aqui
no abdômen, perto do umbigo, aquela dobra que a gente tem, ela é uma gordura que está associada à resistência à insulina, que é um precursor da diabetes. Então, há o aumento de doenças cardíacas por processos de acúmulo de gordura em vasos cardíacos, como arteriosclerose, como também contribui para a hipertensão arterial sistêmica pela rigidez dos vasos, um nível elevado de colesterol, triglicérides, uma inflamação sistêmica que vai danificando artérias e o coração. Além dessa questão da diabetes e da parte cardiológica, a obesidade está relacionada ao maior risco de desenvolver certos tipos de câncer, que aí é o que a gente mais sabe: mama, intestino grosso, que é o colo, o endométrio, né, no útero da mulher, o rim. O excesso de peso, ele altera níveis hormonais e cria esse ambiente inflamatório que a gente chama, que favorece o crescimento e proliferação de células cancerosas. Se a gente fosse colocar hoje, a obesidade ela tem um impacto profundo na saúde global do indivíduo. É uma coisa assim, não tem nenhum benefício que possa trazer a obesidade, por incrível que pareça, né? Então, algumas situações você fala, toma um pouco de vinho, pode ter uma obesidade. Duas coisas que não tem como você ter benefício: tabagismo e obesidade. Não tem uma discussão nisso. E qual o impacto psicológico da obesidade e como os profissionais de saúde podem ajudar a lidar com as questões como, por exemplo, a estima ou a autoestima, doutor? Isso é muito interessante, né? Como nós nos vemos e como os outros nos veem, pesa muito para o ser humano, para cada indivíduo. A importância do bem-estar frente às pessoas e frente a você mesmo te estimula desde você desempenho de trabalho, uma série de questões. Então, assim, a obesidade ela tem um impacto na saúde mental e no bem-estar psicológico do indivíduo já provado por inúmeros estudos. Então, muitas vezes a pessoa obesidade ela enfrenta uma que a gente chama uma estigmação, né? Estigmação nada que é uma discriminação junto, o que pode levar a sentimentos de baixa autoestima, depressão e ansiedade. Então, você imagina uma pessoa tem baixa autoestima de sair de casa para fazer atividade física porque está obesa. Ela vai o quê? Um ciclo vicioso. E o estigma social associado à obesidade pode levar à dificuldade do paciente em buscar ajuda para o tratamento da obesidade. Então, os profissionais de saúde desempenham um papel crucial no apoio desses pacientes. Por que muitas vezes você vê pessoas que fizeram cirurgia de redução do estômago com o intuito de perder peso e recuperaram o seu peso? Não estou falando de uma forma geral, mas muitos não tinham um aspecto psicológico, Léo, preparado para encarar as modificações após a cirurgia. O hábito: diminuir o processado, diminuir a gordura, diminuir a ingesta excessiva de açúcar, voltar a fazer atividade física, e a pessoa fala assim: nossa, depois de 3 anos eu engordei 30 quilos, tudo de novo. Então o que acontece? É o aspecto comportamental seu que tem que estar, psicocomportamental, que você tem que ter uma aderência, uma mudança disso. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental pode ser eficaz para melhorar a autoestima e ajudar os pacientes a adotar comportamentos saudáveis. Então, assim, como se trata um obeso como uma doença que muitos podem ter? Agindo primeiro na parte psicológica dele. Você tem que promover ambientes de apoio e inclusão, independente de ele ser um obeso de 180 quilos, ele tem que estar junto, ele tem que fazer atividade junto, você tem que estimulá-lo, você tem que abraçá-lo. E isso vai no contexto do que o médico instrui na parte social. Então a gente tem que combater essa estigma e promover a saúde mental e física dos indivíduos com obesidade. E quais são as estratégias mais eficazes para a prevenção e o tratamento da obesidade em diferentes faixas etárias da nossa população, doutor? Você sabe que assim é interessante, né, Léo, e nossos ouvintes. Não tem uma fórmula atual, sabe? Eu vejo muita coisa na internet, não tem uma fórmula atual. Tem o que sempre fez e deu certo. Como nós vamos prevenir e tratar uma obesidade em diferentes faixas etárias e populações? Primeiro você tem que ver se não tem uma questão hormonal envolvida, que isso pode acontecer e o endócrino tem um papel importante nisso. A prevenção e tratamento requer abordagens diferentes por causa da faixa etária e o perfil. Para a criança, é crucial o hábito alimentar saudável e atividade física cedo. É isso que você tem que fazer. Não é shake de emagrecimento, porque uma coisa é voltada para outra. O que é a criança? Atividade física e hábito saudável de alimentação. Se você fizer isso, caso não tenha nenhuma alteração endocrinológica, a criança sai.
Quantas crianças eu já vi que tomavam muito refrigerante, muito saquinho de alimento processado, e aí corta isso, você vê depois de 6 meses emagrece de uma forma rápida. Mas o que tem que ter? Programas escolares de incentivação à educação nutricional e à prática regular de exercícios fundamentais. Então, vou dar um exemplo prático. A minha filha, ela não toma refrigerante, nenhum dos meus 2 filhos, porque nunca teve refrigerante em casa e nós nunca tivemos o hábito de refrigerante. Não que refrigerante seja uma coisa extremamente deletéria, mas é o ato de você pegar a criança e ensinar desde o início. Então, isso é uma parte nossa. Para os adultos, também a mudança de estilo de vida é a base do tratamento. Não adianta. É dieta rica em frutas, equilibrada em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e aliada à prática de atividade física. E outra questão que é importante no adulto, senão ele não é diferente da criança, intervenção comportamentais. O que quer dizer isso? O acompanhamento psicológico e grupos de apoio são essenciais para promover a mudança duradoura. O que você ouve do adulto? Eu seguro 4 dias, aí eu tenho um ataque, vou lá, abro a geladeira e como uma barra de 500 gramas de chocolate. O que é isso? Você tem que ter intervenção no seu método, no seu comportamento. Então, isso é importante no adulto. E em caso de obesidade severa, intervenções médicas e cirúrgicas com medicamentos para perda de peso, junto com o endócrino e a cirurgia bariátrica, devem ser consideradas, e isso balanceados e discutidas. Nenhuma condição deve ser tomada numa única avaliação, e geralmente envolve o nutricionista, o endócrino, o cirurgião, para poder oferecer o tratamento na hora certa para o paciente. Muito bem, Dr. Marcelo Antunes, como encontrá-lo nas redes sociais ou também o trabalho do NAIC nas redes sociais? O NAIC está desenvolvendo um trabalho de entrevistas curtas, depoimento dos pacientes, dicas importantes de saúde, no próprio YouTube. Um material muito interessante, eu convido as pessoas a curtirem, a entrarem na página, a se inscreverem. É o NAIC Instituto. Só isso, tudo junto, você já está no YouTube. E no Instagram, NAIC Bauru, ou no nosso site, naic.com.br. E o do senhor é Marcelo.Antunes? Isso, Marcelo.Antunes, é isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Muito bem, Dr. Marcelo Antunes do NAIC, obrigado pela presença, um grande abraço para o senhor. Obrigado a vocês, obrigado, Léo, e vamos aí toda semana, eu acho que estamos construindo aí coisas boas para pessoas, né? Nós temos que mudar o estilo das pessoas, e a partir de um pouco de conhecimento e insistência a gente chega lá. Com certeza, um abraço para o senhor e até a semana que vem. Até mais.